Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Vamos falar da Petro 4, a queridinha do merenda, meu irmão, a queridinha do merenda, tá? O merenda comprou esse ativo desde 2019, vem aportando devagar. Cada vez que falam mal da empresa, o merenda compra mais. Cada vez que dizem que o mundo vai acabar, o merenda compra mais um pouquinho. Mas se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, então dá o seu joinha e envie esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeo para vocês, pessoal. Então, a Petro 4 anunciou recentemente uma mudança na sua política de preços, tá? Então eu vou dar a minha opinião do que eu acho disso, tá? Mas a opinião do Merenda, ela não reflete em uma compra ou uma venda do ativo, ela não é a única verdade, tá? É apenas uma opinião, tá? Eu vejo que a Petrobras, ela tem lucro até os 40 dólares, tá? 40 dólares ela tem lucrinho aí gostoso para distribuir até dividendo. Então, se o ativo o petróleo está trabalhando na faixa de 70, 80 dólares, o lucro da empresa continua muito interessante, tá? E com essa alteração da política, o governo passa a poder negociar um preço fora da marcação internacional. Ora, segundo o presidente, né, se for elegível tecnicamente o que ele falou, né, a gente pode ter uma flexibilidade e trazer benefícios para o país, como já está trazendo, né? A gente pode ter uma queda da inflação com essa redução de preço, desde que a empresa continue lucrando. Segundo o presidente, a medida vai ser totalmente técnica e, se isso acontecer, a empresa pode melhorar, né, o preço para o consumidor, né, para quem compra, e aumentar o que? A competitividade. A gente só vai saber se a gente vai ter know-how para fazer essa competição a médio e longo prazo, né? A gente não sabe. Se for essa a ideia e se isso fosse aplicar tecnicamente, eu não vejo que seja algo tão ruim assim, tá? A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, e eu continuo dizendo que Petrobras continua sendo Petrobras, tá? Ah, vai pagar menos dividendo, Carlos. Eu sei, mas por preço que está, inclusive está abaixo do valor patrimonial, para mim, continua interessante. Então vamos começar pela análise fundamentalista, né? A gente vê que Petrobras, nas últimas 52 semanas, chegou a atingir o valor de 16,79. Vale salientar que o fato da Petrobras estar pagando muito dividendo, ela acaba descontando esse preço. Então isso acaba sendo um preço que não existiu, né? Que não foi comprado no mercado, né, a 16,79. Isso aqui é consequência de um desconto de strike, tá? A Petrobras ganha volatilidade nessa região de preços, né, 43,21. Normalmente Petrobras trabalha com 30, 27, né? E ela está aí ganhando essa volatilidade, né? Porque ela está sem direcional, ela está subindo, descendo, ou então ela desce muito, sobe muito, ela fica nesse ioiô aí, e ela está favorecendo quem? As operações que o Merenda gosta de fazer em Petrobras. A gente vê que o VPA da Petrobras está em R$ 30,82, pessoal. Então ela está o quê? Abaixo do seu VPA. O seu PL, isso aqui, esses ajustes aqui é complicado, né, pessoal? Por quê? Porque às vezes fica um pouco fora. Tem delay de ajuste do Start Invest, né? O PVP, pessoal, olha só, PVP está dentro da média, ó. Interessante, tá? Está dentro da média do PVP histórico. E o PA ativo, né, também está próximo da sua média. Beleza? LPA, né? Tá maravilhoso, tá lá em cima, né? Isso aqui quanto maior, melhor, né, pessoal? Então, a gente está com condições interessantes ainda, na minha humilde opinião,
tá, de manter a Petrobras na carteira. Para mim vale a pena, tá? Eu não compraria nessa região de preços. O meu preço de compra é abaixo de 23, né? Eu compro sempre um pouquinho nessa região. Se cair mais, melhor ainda. A gente vê que a margem líquida da Petrobras está bastante saborosa, né? Se isso aqui tiver atualizado, 28,48%. Possui uma taxa de aluguel de 0,44, já chegou a bater uma máxima aí recentemente de 5%, tá? Não tem uma quantidade elevada de ações em aluguel, beleza? E aqui a gente não precisa nem conversar, né, pessoal? É muito dividendo, né? E recentemente ela anunciou um dividendo, né, de 0,94 mais 0,94, né, dando uma média de 1,89 por ação, se não me engano, né? E esses dividendos ficarão, a Datacon até o dia 12 de junho. Ora, o papel deve sofrer uma correção, mas quando chega próximo do dividendo ele começa a ter uma pressão compradora a Futebol Clube, né? E isso pode o papel ligeiramente corrigir e voltar para uma região de preço que nós vamos analisar no gráfico. Então, que a Petrobras é um papel pagador de dividendo, ninguém tem dúvida, né? Bateu o recorde de lucro, claro que aqui tem lucro não recorrente, né? Se a gente olha pelo período de 2008 para cá, a gente viu que ela deu prejuízo no período das trevas, né? Pela má administração que foi em 2014, 2015, 2016, aí a empresa começa a melhorar suas margens, né? Começa a reduzir os seus prejuízos entre 2016 e quando bate 2017, encerra o seu ciclo de prejuízo, né? Aí ela vem dando seus lucros em 2018, 2019, 2020, 21 e 22 bate o seu recorde histórico, né? Claro, como a gente conversou, de 2021 e 2022 tem muito lucro não recorrente, tá? Da Petrobras. Vamos ver se tem algum programa de recompra de ações, né? Tem um programa de recompra de ações finalizado em fevereiro de 23. Então, o que nós temos para falar de Petro 4 é isso, tá, pessoal? Vamos aos gráficos. Olha aqui. Eu gosto de marcar essas regiões de preços, né, dos gráficos que eu analiso. E eu vejo aqui, ó, uma semelhança com esses topos aqui, tá, pessoal? Vem aqui, ó. Bem típico de Petrobras, tá? Então, muito provavelmente ela pode sim fazer um recuo até a região de 24,74. Ninguém sabe o que vai acontecer do lado direito do gráfico, mas tem probabilidade de realizar até essa região de preço, bater aqui nesse suporte, né? E retornar, quiçá, até 30 e 32. Mas eu acredito assim, com uma probabilidade de chegar até os 27,07, no caso de estar próximo dos dividendos. Como hoje ainda é 19/5, né? A gente tem até o dia 12 do 6 para comprar o ativo e ter direito aos dividendos, e é quando chegar no dia 13 de junho, nós vamos ter um desconto do strike no valor de R$ 1,89. Ou seja, se a Petrobras terminasse no preço de R$ 25,76, tá? A grosso modo, 25,76 menos 1,89, a gente vai colher aqui um preço, né? Vai abrir no dia, na data X, a 23,87 centavos, tá, pessoal? Vale salientar também que tem uma costura, né? E a gente não quer falar de política aqui, mas a Petrobras, ela ajuda no superávit fiscal do governo. Então, também é importante para o governo que a empresa tenha lucro, tá? É importante porque ajuda no superávit fiscal, né? Algo que está sendo bastante apreciado nesse período de crises, né? No mundo todo. Então eu acredito que a Petrobras vai procurar o equilíbrio, né? E tentar continuar pagando esses dividendos, não daquela forma explosiva que foi, mas já se provou aí que não houve corte de dividendos, houve uma distribuição normal com uma mudança de política de preço. Beleza, pessoal? Então, vamos olhar então agora as opções. Pessoal, opções de Petrobras, tá?
não há o que se dizer. É uma das empresas que tem maior liquidez no mundo, né, das opções, não é só no Brasil, ela é competitiva com o mundo todo. A gente vê que nós temos opções para maio, né, para abril de 2025, inclusive tendo negócios, né, na posição vendedora Futebol Clube. A gente vê, por exemplo, essa opção aqui, ó, na linha do dinheiro, pagando 2,58 e teve 3 negócios hoje, né? Vale salientar que uma opção longa de abril de 2025 vai sofrer desconto do strike até abril de 25, né? Então, se a Petrobras anunciar dividendos até 16, né? Até 16 do 4, até 17 do 4 de 2025, o valor do strike será ajustado, né, para baixo, né? Então isso aí ajuda a diminuir a tua margem de exercício, né? Você vai diminuindo a sua margem à medida que o papel vai pagando dividendo e descontando do strike, tá, pessoal? Agora, quando a gente vai olhar para as curtas, pessoal, para o mês de junho, por exemplo, tá? Porque maio encerrou hoje, né? Então a gente não vai mais olhar para esse ângulo, né? A gente vai ver aqui, pessoal, por exemplo, que tem opção put sendo negociada, inclusive foram 12 negócios, até no strike 50, tá? Para vocês terem noção do nível de liquidez que tem as opções de Petro 4, put dentro do dinheiro, tá, pessoal? Aqui a gente pode ver que teve negócios gulosos, ó, na linha do dinheiro, entre 25,72 e 25,97. Muito negócio com prêmio de 91 centavos, tá, pessoal? E também a gente vai ver, né, que teve vários negócios aqui, por exemplo, esse aqui estranho, né? 1 centavo no 14,72. Às vezes o camarada trava isso aqui para ser prático, né? Para diminuir a margem dele. Então ele vai lá, trava, compra esse pozinho aí para não chamar margem, né, pessoal? Para travar a margem dele, né? Isso aqui é uma expertise, tá? Dos vendedores de put, tá? Por exemplo, pessoal, esse strike aqui, ó, de 30 centavos, 24,47, tá pagando um prêmio muito baixo, tá? Para mim, não tá fazendo sentido vender put de Petrobras curta, tá? Porque o prêmio está muito pequeno e o risco-retorno não está interessante, beleza? Se a gente for olhar para o mês de julho, pessoal, no mês de julho, ó, o strike 24,83 já está por 67 centavos, teve negócio. Esse strike aqui, por exemplo, ó, 24,08 já é interessante para mim. Por exemplo, por que, Merenda, que é interessante para você? O strike você falou que está com risco-retorno baixo. Tá, para o mês de junho. Para o mês de julho, pessoal, a gente tem que ver o seguinte, ó. Tá 24,08. Tá? Então a gente faz a seguinte conta, ó, 24,08. Aí o 24,08. Aí o Merenda, se vender esse strike, ele recebe um prêmio de 65 centavos. Olha só que legal. Aí fica 23,43. Mas vale salientar que a queridinha do Merenda vai pagar dividendo. Então no dia 13 do 6, esse strike vai sofrer outro desconto. Então, se eu subtrair esse valor de 1,89, eu fico com uma boa margem de segurança. Quanto vai ser esse strike? 21,54. Então, se a Petrobras estiver valendo 21,54, é mais interessante do que eu pagar quanto? 24,08. Então, veja bem, financeiramente eu estou levando vantagem, tá? Financeiramente eu estou levando vantagem com todos esses descontos. Então, para mim exercer 100 ações de Petrobras a 21,54, para mim se torna interessante. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, que coisa interessante. Por exemplo, existe também call longa de Petrobras e sendo negociado em preços gulosos. Gulosos, olha só.
25 negócios no strike na linha do dinheiro, 25,92. Esse strike também sofre desconto. Só que o camarada aqui pagou R$ 6,47 por esse strike. Ora, então para ele ganhar dinheiro, tá? Para ele ganhar dinheiro, quem paga 6,47, se o papel tá 25,92, ele 25,92. Strike, né? 25,92. Para ele ganhar dinheiro, mais, o que é mais? E ele investiu 6,47 com compra de call. A Petrobras para ele já está 32,39. Claro que ele vai ter a vantagem agora do desconto do strike. Então, o valor V0 desse cara, menos 1,89, tá? É R$ 30,50. Então é o seguinte, se o papel no dia do vencimento, se o papel até lá não pagar nenhum dividendo, o strike para ele está R$ 30,50. Ponto. Acabou. Então o papel tem que estar acima para ser vantagem para ele. Então não é à toa que alguém que faz um negócio desse acredita que isso vai acontecer, tá? Teve 25 negócios, tá? 25 negócios nesse strike. Não foi volume pequeno, tá, pessoal? Olha aqui. Teve bastante negócio, tá? Beleza? Então a gente olhou a longa, né? A gente olhar, por exemplo, uma de dezembro de 23, tá? Olha aqui, 25 negócios no strike 27,42, tá? Então às vezes, pessoal, a gente está numa situação que a nossa call está entrando no dinheiro, a gente tem como jogar isso para frente, né? Então se eu jogo para frente aqui, ó, mesmo com desconto do strike, eu ainda fico confortável, né? Porque se descontar 27,42 desse strike, ó, o strike é 27,42, eu descontar 1,89, né, que vai ser o desconto de dividendo, 1,89, o meu strike ainda fica confortável, fica no 25,53, beleza? Então vocês podem perceber que a Petrobras tem muito manejo, ajuda demais você fazer uma opção longa, tá? Para você não entregar seu ativo. Então a Petrobras para mim continua sendo a minha queridinha, e o que eu tenho para mostrar para vocês de Petrobras é isso. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!